Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer os 5 por década, da década de 1920, mas só depois da vinheta. Vamos lá! O projeto 5 por década, deixa eu explicar ele um pouquinho aqui pra vocês. Todo mês eu assisto 5 filmes de uma década específica da história do cinema. Eu comecei em 2010 e já tô em 1920. Isso quer dizer que eu tô quase concluindo o meu primeiro ciclo dentro da história do cinema. E o objetivo não é fazer uma crítica cinematográfica muito elaborada, até porque eu não tenho cacife suficiente pra fazer isso, eu sou só uma pessoa que gosta de filmes. Eu quero mais assistir filmes clássicos e poder indicar eles aqui no canal pra vocês, falar um pouquinho das minhas impressões sobre eles. E agora entra um detalhe específico aqui, porque eu comecei a entrar nos filmes mudos, que são filmes que têm uma dinâmica muito diferente do que a gente está acostumado a assistir hoje em dia. Isso quer dizer que a linguagem é um pouquinho diferente, a forma de contar a história é um pouquinho diferente, a gente pode achar um pouquinho mais lento, até porque tem a interrupção para mostrar letreiro, tem pausas, a música influencia um pouquinho, muitos deles não tinham música, tinha uma orquestra tocando no cinema, então muita coisa aí é bem diferente do que a gente está acostumado. Tem que tirar um pouquinho esse lado Bruno, que assiste filme hoje, para botar o lado Bruno cinéfilo assistindo alguma coisa de 1920 e pensando na história do cinema por trás. E é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui hoje, porque eu dei uma pesquisada sobre esses filmes que eu vou falar aqui, e mais do que a minha impressão, eu quero falar um pouquinho sobre eles também. Eu quero trazer um pouquinho mais de história para contextualizar e poder mostrar para vocês essas diferenças de linguagem que tinham na época e como que o cinema era um pouquinho mais diferente. A gente tem que tirar essa descrença antes de falar que um filme era bom ou ruim baseado na nossa impressão de hoje. Dito isso, acho que a gente pode começar. O primeiro deles é um curta francês de 1928 chamado Um Cão Andaluz. Ele é dirigido pelo Luis Buñuel e roteirizado por ele mesmo e pelo Salvador Dalí. Esses dois nomes dispensam qualquer tipo de apresentação. Primeiro Dalí, que é um dos maiores nomes do surrealismo no mundo e não precisa nem ficar falando muito dele aqui. E o Luis Buñuel foi um dos maiores cineastas que a Terra já viu, inclusive um dos maiores cineastas do surrealismo que a gente já teve. Acho que ninguém nunca conseguiu chegar perto do que o Buñuel fazia. E essa parceria entre o Dalí e o Buñuel é uma coisa rara, porque eles acabaram brigando pouco tempo depois e morreram sem se falar mais. Isso tudo torna O Cão Andaluz um filme tão especial e que merece ser visto. E além do mais, ele é bem curtinho mesmo, ele é um curta-metragem com mais ou menos 19 minutos, tem no YouTube, é bem fácil de achar, e ele é um dos representantes máximos do surrealismo no cinema, se não o maior representante do surrealismo. Ele pega aquela estrutura clássica de contar uma história e moe ela inteira. A linha temporal da história é bagunçada, as imagens são agressivas e até mesmo o título, Um Cão Andaluz, foi escolhido porque ele não tinha nada a ver com a história. E tudo isso contribui para a falta de sentido dela mesma, contribui bastante para esse cenário surreal que é criado. Segundo o próprio Buñuel, Um Cão Andaluz surgiu a partir de uma série de sonhos que ele e o Dalí tiveram e estavam discutindo entre eles. As duas principais cenas do filme, inclusive, vieram desses sonhos, que é a cena das formigas saindo da mão do cara e a cena do olho sendo cortada. Essas duas cenas, inclusive, são as mais lembradas quando se fala do filme. Pra vocês terem uma ideia, ele começa com essa cena do olho sendo cortado, e ela é muito legal a forma como ela é construída, porque ao mesmo tempo que ele filma o céu com uma nuvem passando assim na lua, ele vai também, o mesmo sentido da nuvem passando na lua, é uma gilete passando no olho da pessoa, que na verdade não era um olho de pessoa, era um olho de boi, lógico que eles não iam destruir um olho de pessoa, mas a cena não deixa de ser chocante quando você assiste, mesmo quase 90 anos depois. E a versão que eu assisti foi a versão pós-1960. Porque igual eu falei, os filmes dessa época, muitos deles eram levados para o cinema com uma orquestra para poder tocar, e esse recebeu uma trilha sonora posterior feita em 1960 sob a supervisão do Buñuel. Essa trilha traz o prelúdio da morte de Tristão e Isolda, composta pelo Wagner, e dois tangos argentinos para dar o tom da história, pra vocês verem o quão dramática ela é. E vocês perceberam que até agora eu não fiz uma sinopse, porque não dá pra fazer uma sinopse. É um filme sobre surrealismo, é um filme surreal em sua essência. A gente tem que entrar de cabeça aberta para apreciar toda aquela loucura que é colocada em tela. A gente pode até procurar um sentido nas cenas, ficar olhando tipo, isso pode significar isso ou aquilo, mas de verdade, pra quê? É surrealismo, segue aquela loucura, embarca naquele filme e beleza, não precisa de significado. Eu terminei de assistir o filme e fiquei tipo, não, deve ter algum significado esse negócio, não é possível, tal. Até que eu aceitei que não tinha um significado. E quando eu fui pesquisar sobre ele foi feito justamente pra isso, pra não ter um significado. As cenas eram desconexas pra não ter um significado mesmo. O Buñuel e o Dalí queriam que não tivesse nenhum tipo de significado. E é por isso que eu acho que nem que seja só de curiosidade, esse é um filme que merece demais ser assistido, porque ele é importante pra caramba pra história do cinema. E é importante demais pro cinema de hoje também, que tem que ser explicadinho
detalhadinho, nos mínimos detalhes. Tá aí o Christopher Nolan, que faz um monte de filme explicativo, né, que fala todos os detalhezinhos do que vai acontecer. E filme surrealista não, você simplesmente vive aquilo que tá acontecendo sem procurar um significado. E eu acho que é bom a gente de vez em quando se desamarrar dessa necessidade de significado e embarcar em algo novo. O segundo filme que eu vou falar aqui é O Cantor de Jazz, de 1927. Esse filme é baseado numa peça da Broadway de mesmo nome que estreou em 1925. Mas a grande curiosidade desse filme é que ele foi o primeiro filme falado da história do cinema. Antes o filme até tinha som assim, tinha banda tocando no cinema pra galera poder ouvir. Às vezes tinha um ator, uma atriz pra interpretar alguma cena, mas em sua essência o cinema não tinha fala. Esse foi o primeiro a ter essa parte gravada e sincronizada com o que estava acontecendo com o filme. E por ser o primeiro, ele não é totalmente falado, ele carrega muita coisa ainda do cinema mudo. Se eu não me engano, ele tem uma ou duas sequências de diálogo só. Só que o grande destaque dele é pra música, pra cantoria que acontece ali. Até mesmo por ele ter vindo de um musical da Broadway. Eu fico imaginando quem era da época, né, de 1920, entrar no cinema e começar a ver o personagem cantando, que era uma coisa que não acontecia. Deve ter sido mágico pra caramba poder ver isso ao vivo, né? Mas tá, vamos pra história de O Cantor de Jazz, que é uma história bem simples, na verdade. A gente vai acompanhar a história de um jovem judeu chamado Jack Rabinowitz, que vai lutar contra toda a autoridade do pai para não ser cantor na igreja judaica, mas sim ser um cantor de jazz. O pai dele era um cantor em uma sinagoga e queria que o menino seguisse os passos da família, né? Que várias gerações tinham sido cantores em sinagogas. Só que então ele surpreende o menino cantando jazz num bar, eles têm uma briga muito feia e o menino foge de casa falando que nunca mais vai voltar. E o pai também se revolta e fala que nunca teve um filho, que não quer saber mais dele. A partir daí, anos e anos vão se passar, o menino vai virar um homem famoso, cantor de jazz, que vai estrelar a peça na Broadway e vai tentar uma reaproximação com esse pai, tentar trazer a paz pra família. É aquela velha história de correr atrás do próprio sonho, vencer os obstáculos, romper todas as barreiras do preconceito pra poder atingir aquilo que você deseja. E por causa dessa história, eu acho que ele até seria um filme mais esquecível se não fosse por causa dessa grande novidade que ele trouxe pro cinema, que foram as falas. Inclusive tem uma parte do filme que é linda por causa disso. Já adulto, o Al Johnson, que interpretou o Jack Rabinowitz, ele tá cantando num bar e entre uma música e outra ele solta a seguinte frase: "Fiquem calmos, vocês não ouviram nada ainda." E começa a cantar de novo. Meu Deus, pensa no quão genial é essa frase pra transição entre um filme mudo e um filme falado. O personagem vira pra plateia, né? Ele quase que quebra a quarta parede ali, vira pra plateia e fala: "Calma, vocês não ouviram nada ainda." Era o prenúncio de uma grande revolução que viria no cinema. Alguns diretores foram contra, né? Por exemplo, Chaplin foi contra há muito tempo, mas foi uma invenção que não teve jeito, acabou acrescentando muita coisa pro cinema e hoje é quase impensável a gente assistir um filme mudo porque o som faz muito parte, a fala faz muito parte. E eu não posso deixar de falar aqui que esse filme é conhecido também por ele ser um dos mais famosos blackfaces da história do cinema. Pra quem não sabe o que é um blackface, é quando um ator branco pinta a cara de preto para poder interpretar um negro na trama. Geralmente essa interpretação é feita de forma caricata, para poder botar o negro pra baixo mesmo, só que nesse filme tem uma certa explicação de porquê, até por causa dos cantores de jazz mesmo. Mas eu não quero entrar nessa polêmica de blackface aqui, minha cabeça não tá completamente formada sobre o assunto, então eu não vou me posicionar se eu aprovo ou não nesse filme aqui. Mas tem um blackface lá dentro e eu acho que é bom já ir ciente de que isso vai acontecer pra você não se frustrar ao longo da história e deixar isso ofuscar o que tá acontecendo ali na trama. Mas como eu disse, é uma polêmica que eu não quero entrar no meio, eu não tenho minha cabeça formada sobre o assunto. Agora vamos falar de Metrópolis, filme de 1927. Se eu falei que O Cão Andaluz estava entre os grandes representantes do surrealismo no cinema, Metrópolis está entre os grandes representantes do expressionismo alemão no cinema. Aqui eu tenho que confessar, eu não sabia nada sobre expressionismo alemão. Eu sabia pouca coisa por causa de literatura, por causa do que eu vi em algumas aulas, mas eram coisas mais vagas assim. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o que era o expressionismo alemão. E pelo que eu andei lendo por aí, em alguns artigos, falava que o expressionismo se caracteriza muito pela distorção da realidade, para ela se parecer mais com a percepção que as pessoas têm dela, para ajustar a realidade com o que as pessoas acham que ela é. Isso é muito mostrado no cenário, nas atuações, na maquiagem, que é tudo muito mais carregado do que a gente está acostumado. Isso fica muito claro em Metrópolis, já que ele é um dos maiores expoentes do gênero, mas também vai ficar muito claro, nunca eu vou falar daqui a pouco, que é Nosferatu, e nunca eu vou falar no próximo 5 por década, de 1910, que é o Gabinete do Dr. Caligari. São outros dois filmes que também são do expressionismo
expressionismo alemão. Uma outra característica do expressionismo que está muito presente em Metrópolis é a crítica ao sistema burguês e à exploração do trabalhador. Ele era contrário ao racionalismo e ao trabalho moderno, e esse é um dos grandes focos de Metrópolis. Além de tudo isso que eu falei sobre o contexto do filme, tem outro contexto que Metrópolis se insere muito bem. Ele é um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Ele é dirigido pelo Fritz Lang, que eu já falei sobre ele no 5 por década de 1930, quando eu falei de M. E o roteiro foi escrito pela esposa dele, a Thea von Harbor, e baseado num romance escrito também por ela. O filme se passa no ano de 2026 e é ambientado numa grande metrópole, com vários prédios, engarrafamentos, coisa que a gente vê hoje em dia. Ele quase que predisse o futuro lá 90 anos atrás. Essa sociedade é dividida em duas classes. A primeira delas é a classe dominante, que vive na superfície e que praticamente não faz nada ali, só vive mesmo. E a segunda classe é a classe dos operários, que vive no subsolo e trabalha dia e noite para sustentar o estilo de vida da superfície. Nessa sociedade do subsolo, começa a rolar um burburinho aqui e ali, deles se rebelarem e fazer uma grande revolução. Só que nesse meio do caminho aparece uma líder para esse povo que se chama Maria. Ela é uma mulher mais sensata que vai botar a cabeça deles no lugar para poder falar: olha, calma, revolução, não vamos fazer isso não. Vamos com calma, vamos procurar mediar o assunto, procurar alguém que possa ajudar a gente a conversar lá em cima e tentar melhorar as nossas condições de vida. Esse mediador acaba vindo na figura de um homem chamado Freder, que é filho de um grande industrial da superfície chamado John Fredersen. Enquanto o filho vai pro subsolo e tenta entender aquela realidade de exploração que as pessoas estão vivendo, o pai passa o tempo inteiro discutindo formas de acabar com aquela revolução, meio que minar aquela revolução por dentro. E como que ele faz isso? Ele cria um robô para substituir a Maria, porque igual eu falei, a Maria era a grande líder daquelas pessoas do subsolo, e o que ela falasse as pessoas tenderiam a seguir. E o Fredersen queria que a revolução estourasse mesmo, que os caras destruíssem tudo para ele poder começar aquilo ali de novo, mostrar para eles a opressão de fato, como que ia acontecer. E esse robô tem essa função de estourar a revolução. Só que a verdadeira Maria e o Fredersen vão tentar impedir isso de acontecer. Só pela sinopse já dá para imaginar várias outras tramas que se basearam em Metrópolis hoje em dia. E não só no roteiro, mas também no visual, que bebia bastante do expressionismo alemão. Muitos filmes de hoje têm referências diretas a Metrópolis, e só assistindo ao filme lá inicial vocês poderem pegar todas elas. Por isso que ele é tão importante para a história do cinema e da ficção científica. Ele traz um assunto novo com uma forma nova de abordagem, uma coisa que não tinha sido contada direito no cinema ainda. Pra vocês terem uma ideia, Matrix, o primeiro volume do Matrix, das irmãs Wachowski, ele é muito baseado em Metrópolis. E até mesmo os episódios iniciais de Star Wars, o 4, o 5 e o 6, tem muita coisa de Metrópolis ali no meio. Sem falar que o clímax do filme é um clímax muito bom, assim, juntando duas linhas diferentes, com a revolução acontecendo e a ação envolvendo o Freder e a Maria também acontecendo ao mesmo tempo, com cortes que levam de uma cena para outra para mostrar a tensão daquilo que tá acontecendo, contrapor os dois lados da mesma moeda, né? Porque acontece uma coisa que envolve os trabalhadores e que o Freder e a Maria vai tentar impedir, e esse é o grande clímax do filme, e ele é muito bem feito. Só pra falar, eu assisti a versão mais recente, que já contém os 30 minutos que eles encontraram numa cópia da Argentina em 2008. Eles restauraram essa cópia e acrescentaram ao filme original. E eu também li uma porrada de artigos que falavam sobre o significado de cada elemento do filme, de como poderia ter, sei lá, elementos bíblicos ali no meio. Só que eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque tem muita coisa que poderia ser discutida, e por isso, o filme é tão importante, porque ele traz muitos significados e ele é alvo de discussão até hoje. O quarto filme que eu vou falar aqui é Asas, de 1927. O diretor desse filme é William A. Wellman, que foi piloto de aviões durante a Primeira Guerra Mundial. E esse é o primeiro filme dele a retratar esse cenário. Ele conta a história de dois pilotos militares, o Jack Power e o David Armstrong. Aliás, no início do filme eles ainda não são pilotos, eles são só dois rapazes de uma cidade que são meio que rivais na disputa de amor por uma mulher chamada Sylvia Lewis. Ela ama o David Armstrong e é correspondida, só que o Jack Power acha que ela também ama ele, e aí rola um triângulozinho amoroso. E nesse meio do caminho tem uma outra menina que é apaixonada pelo Jack Power, e ela fica rondando essa história aí, rondando a figura do Jack Power. Quando esses dois personagens se aliam ao exército, eles começam a brigar lá dentro, só que nesse meio do caminho eles percebem que, calma aí, a gente pode ser amigo, tem uma coisa em comum entre a gente aqui e a gente vai ser grandes amigos. E eles acabam virando mesmo uma bela amizade. E em nome dessa broderagem, o David nunca contou que a Sylvia amava ele e deixava o Jack com a ilusão dela
amar ele, até porque ela deu um colarzinho pro Jack, que era na verdade pra ser do David, pra ser o amuleto do David durante a guerra. Só que o Jack acabou ficando com esse colarzinho, ele acha que a Sylvie é apaixonada por ele, quando na verdade não é. E o David não conta nada pra ele, porque quando eles tocam nesse assunto, eles acabam brigando, e acabam brigando feio todas as vezes. No fim, o filme é sobre a amizade dos dois, e como que essa amizade foi formada e se solidificou durante a Guerra Mundial. Só que a maior importância desse filme, né, e pelo que ele sempre é lembrado, é que ele foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor produção. Porque na época não tinha o Oscar de melhor filme, chamava meio que Oscar de melhor produção. Além de permanecer como o único filme mudo a ganhar o Oscar de melhor filme até a chegada de O Artista no Oscar de 2012. E ele ganhou o Oscar não é por menos. O orçamento dele foi de 2 milhões de dólares, numa época em que os filmes não costumavam estourar a faixa de 1 milhão. E ele também trouxe uma série de efeitos ali na hora do voo que eram muito interessantes para a época. Até porque, pelo menos para mim, as principais cenas do filme são as cenas de batalha aérea. Como o diretor era piloto de avião, ele quis filmar muitas cenas de batalha aérea. Inclusive, ele botou os dois atores para poder aprender a pilotar um avião, e enquanto eles pilotavam, eles ainda tinham que guiar a câmera, né? Porque eles estavam sozinhos ali dentro, então eles tinham que fazer o papel de ator e de cinegrafista para poder captar as cenas aéreas. E eu acho que essas cenas de batalha, elas são muito boas. Pensando que é um filme de 1927, com os recursos que tinha em 1927, a cena de batalha continua muito boa até hoje, assim. Inclusive, esse foi um filme que eu não esperava nada dele e me surpreendeu bastante enquanto eu assistia. Tá certo que depois, parando pra pensar, ele tem umas barrigas ali no meio da história, umas coisas que poderiam ser cortadas ou diminuídas, mas eu me envolvi tanto com as batalhas aéreas que eu nem importei com isso na hora, assim. Eu achei um baita filme de qualquer forma. Foi talvez uma das mais gratas surpresas nesses 5 por décadas inteiros que eu gravei até agora, porque eu sempre fui esperando filmes muito fodas, e esse eu tava esperando um filme tipo, ok. Só que ele foi um filme realmente bom, assim, eu não tava esperando pro tão bom que ele era. O quinto filme que eu vou falar aqui hoje é Nosferatu, uma sinfonia do horror, filme de 1922. Aqui a gente tem mais um representante do expressionismo alemão, e à frente dele a gente também tem um dos maiores diretores do expressionismo alemão, que é o Friedrich Wilhelm Murnau. Esse filme é baseado livremente na obra do Drácula, né, que é o livro escrito pelo Bram Stoker. Só que eles não tinham o direito de adaptar esse livro pro cinema. Tanto que isso deu uma treta enorme com a viúva do Bram Stoker, ela tirou o filme de circulação, e a gente não teria acesso ao filme hoje se ele já não tivesse sido mandado para América do Norte quando ela mandou suspender tudo e destruir todas as cópias. Mas olha, o filme até tentou evitar o processo, mas ele era muito parecido para não ser confundido. Ele trocou vampiro por Nosferatu, o Conde Drácula se chamava Conde Orlok, e até os outros personagens, o Jonathan e a Mina, tinham outros nomes nessa versão do Murnau. Outro ponto-chave que foi alterado da história do Drácula é a cidade onde acontece a trama e também o período histórico, que a gente está vivendo ali um período de peste negra. É a peste negra que invade tudo ali e acaba matando várias pessoas, que confunde com a atuação do Nosferatu. E com esse filme chegam a 3 o número de adaptações do Drácula que eu já assisti. Eu falei no 5 por década passada, de 1930, sobre o Drácula. Eu também já assisti o Drácula de Bram Stoker, de 1992, e agora o Nosferatu. Todos eles têm um clima diferente, eu acho que é difícil comparar os 3, mas se fosse pra eu escolher, eu ficaria entre esse Nosferatu e o Drácula de Bram Stoker, de 92. O Nosferatu, apesar dele ser um filme datado e ficar muito claro que ele é do início do século XX, ele consegue criar uma atmosfera de suspense e de terror que poucos filmes hoje em dia conseguem criar. Quando eu falei sobre Drácula, que tem o Bela Lugosi no papel principal, eu falei que aquele lá era um Drácula muito mais real do que a gente poderia imaginar. Só que aqui ele é fruto direto do expressionismo. A cara dele é um pouco deformada, tem um jogo de luz e sombra o tempo inteiro envolvendo a figura do Nosferatu. Eu acho que isso é muito característico do expressionismo e praticamente não conseguiu ser repetido de forma nenhuma no cinema. Só que eu achei que teve uma parte importante do Drácula do livro que não foi tão bem adaptada para esse filme. Eu acho que nem era a intenção mesmo. O Drácula do livro é muito mais sedutor do que esse Drácula do Nosferatu. O Drácula do livro, ele consegue encantar e dar medo ao mesmo tempo. O Nosferatu, ele só consegue dar medo, assim. Você olha pra cara dele, não tem como não sentir outra coisa a não ser medo. E aqui também eu tenho que fazer o disclaimer daquela coisa que eu falei lá no início do vídeo. Tem que ver esse filme com os olhos da década de 1920, que ele é um filme datado sim. Ele é um filme mudo, o ritmo é diferente, o frame rate é diferente também das cenas, e a gente tem que entrar naquela atmosfera ali, se envolver com a história de tal forma a ponto de poder embarcar de fato e acabar com a estranheza que a gente estava sentindo. Depois que isso passa, a gente consegue enxergar o quão boa é a narrativa de Nosferatu. O
O sexto e último filme é O Garoto, de 1921. Esse é o terceiro filme do Charlie Chaplin que eu assisto, e os outros dois eu falei no 5 por década passado, que foram Luz na Cidade e Tempos Modernos. Por isso eu não vou me alongar muito sobre a importância do Chaplin pro cinema, porque eu falei um pouquinho no vídeo passado. Nesse filme aqui, o icônico personagem Carlitos, né, também chamado de vagabundo, ele encontra um bebê na rua abandonado e ele passa a criar esse bebê como se fosse dele. O tempo passa, o molequinho cresce, tem lá seus 5, 6 anos e passa a ser o braço direito do pai na hora de sobreviver nas ruas, de fazer as maracutaias na rua para poder conseguir comida para botar em casa. Só que nesses anos se passaram, a mãe do menino que abandonou ele virou uma atriz famosa, enriqueceu e agora tá procurando por esse menininho que ela abandonou. Esse é o grande conflito da história de O Garoto. Comparando com os dois filmes que eu assisti, O Garoto é o mais simples dos três. Isso é entendível porque ele é a transição do Chaplin, dos filmes curtos para os longas metragens, sendo que O Garoto tem mais ou menos 50 minutos de duração. E também é uma história menos crítica e menos cômica do que os outros. Isso não quer dizer que ela não seja crítica e não seja cômica. Ela tem os seus pontos assim que destaca a crítica, destaca o lado comédia, né? Principalmente a comédia física, que o Chaplin sabia fazer muito bem. Só que ele é menos crítico que Tempos Modernos, ou até mesmo que Luz na Cidade, que tem o seu ponto de crítica ali no meio. Só que o que ele não tem nesses dois pontos, ele capricha na singeleza e na emoção que é passada na história. A interação do Chaplin com o menininho, que é interpretado pelo Jack Coogan, é maravilhosa. Dá pra sentir que a ligação deles é muito forte desde a primeira cena, desde a primeira maracutaia que eles fazem ali, desde o cafuné que o Chaplin faz no menininho. É sempre tudo muito bonito. E quando eles se separam, dá pra ver o pânico na cara do Chaplin e o pânico na cara do menino. É uma atuação muito boa ali dos dois, mesmo o molequinho sendo criança mesmo. E o Chaplin era um monstro, né? Não precisa nem falar. A atuação dos dois tá incrível nesse filme. Dá pra ver, assim, o sofrimento deles na hora que eles se separam e o quão ligado eles eram. E só de curiosidade, o Jack Coogan, que faz o menininho, interpretou durante a vida inteira dele. Ele fez filmes até ele morrer em 1984. O papel mais famoso dele foi o Tio Chico na série da família Addams, que foi ao ar entre 64 e 66. Então, se vocês procurarem alguma imagem do Tio Chico, provavelmente é um molequinho de O Garoto que vocês vão ver. Mas enfim, voltando pra história aqui, mais do que os outros dois filmes que eu assisti, eu acho que O Garoto é um dos filmes mais necessários hoje em dia pra gente poder assistir. Ele tem uma simplicidade na hora de contar a história que os filmes de hoje em dia não estão tão acostumados a ter. Sem falar que o Chaplin consegue inserir aqui e ali o seu humor físico e sem a necessidade de uma palavra pra gente entender toda a emoção que é passada na história. Isso quer deixar essa história um pouquinho mais emocionante. Eu tava lendo em alguns sites que esse filme foi filmado logo após a morte do bebê recém-nascido do Chaplin. Então tem toda uma emoção de paternidade aí que o Chaplin não pôde ter e que ele descontou nesse filme. No fim, eu acho que é um filme que faz jus à alcunha de obra-prima do cinema. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E se já assistiu algum desses filmes que eu falei aqui, tem alguma coisa a acrescentar pra gente poder conversar, deixa um comentário aqui que eu respondo, a gente vai dialogando sobre os filmes. O próximo 5 por década vai encerrar minha primeira passagem pela história do cinema. Eu vou falar sobre filmes de 1910 e 1900. Eu já assisti esses filmes, estou fazendo um roteiro do vídeo para poder sair o mais rápido possível e eu deixar certinho com o mês. Mas só pra vocês saberem, se quiserem assistir também, eu assisti Lírio Partido, de 1919, O Gabinete do Dr. Caligari, de 1919 ou 1920, dependendo da fonte que eu consultei, 20 Mil Léguas Submarinas, de 1916, O Grande Roubo do Trem, de 1903 e Viagem à Lua, de 1902. Esse não vai ter um filme bônus, né, porque não tem Oscar nessa época ainda. Eu falei hoje do filme que ganhou o primeiro Oscar, que foi Asas. Então vão ser só os 5 filmes, e na hora que eu terminar esse primeiro passeio na história do cinema, eu vou fazer 5 por décadas temáticos e eu vou explicar melhor no vídeo do 5 por década de 1910. Mas é isso, se vocês quiserem assistir os filmes, sejam bem-vindos aqui e vamos conversar no próximo vídeo e nesse aqui também, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.